Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um breve comentário, dessa vez da lição de número 9 da revista Atualidade Cristã, que neste primeiro trimestre de 2025 traz como tema as profundezas da revelação divina na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. O comentarista da revista é o pastor Joaquim José da Costa. Eu sou Fábio Fernandes. Vem comigo nesse resumão. Pessoal, o título da lição de número 9, a santidade da nova vida em Cristo Jesus. A introdução do pecado no homem perverteu sua natureza, cegou seu entendimento, rompeu sua relação com Deus e mergulhou o homem em densas trevas espirituais, tornando-o incapaz de por si mesmo conhecer Deus e o servir. Por meio de Jesus Cristo, Deus tomou a iniciativa de se revelar aos homens, vindo a tornar-se um deles, assumindo sua culpa e, por graça e amor, libertando-o da servidão do pecado, purificando-o com seu sangue e dando-lhe a vida eterna. As densas trevas da vida passada, sob o domínio da vaidade. Vaidade é uma palavra muito usada na Bíblia para falar do que é transitório, desvanecente, vão e insatisfatório. Essas palavras traduzem com propriedade as coisas no mundo. As pessoas vivem em função de coisas desvanecentes e as valorizam tanto que se recusam a refletir sobre as que são eternas. Paulo afirma que os gentios andam na vaidade do seu pensamento. Já o salmista coloca como condição para subir ao monte do Senhor aquele que não entrega sua alma à vaidade. A sociedade se embriaga na vaidade, mas Deus chama o seu povo a pensar nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. A vaidade pode ser classificada como normal ou danosa. A vaidade normal inclui a própria rotina da vida, pois quase tudo o que se faz aqui é transitório, inclusive a nossa vida, sob o entendimento obscuro. A cegueira espiritual mantém o entendimento obscuro, o coração endurecido e a triste situação do homem separado da vida de Deus. Por desconhecer a verdade, nada sabe quanto à própria existência na eternidade. E nessa ignorância, finaliza a vida sem conhecer o destino após a morte. Mas está escrito que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, pois nele a salvação é sempre segura. Entregues à depravação. Paulo coloca a insensibilidade como motivo para a depravação. A consciência insensível ou cauterizada é um estado deplorável a que o homem chega de modo a fazer da prática do mal um tipo de prazer, seja na depravação sexual, seja na crueldade, seja nas blasfêmias, seja na adoração de demônios, seja na prática contumaz da mentira. A depravação embrutece e anula os sentimentos de valores. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça é o grande portal de acesso a Jesus Cristo, e quem entra por ele, pela porta que é Jesus Cristo, deixa a morte e ingressa na vida. As características do novo homem em Cristo Jesus: morto para o pecado, vivo para Deus. A morte para o pecado não significa que a pessoa se torne incapaz de pecar. Ela é o efeito da entrada da vida de Cristo no espírito humano, promovendo a derrota do poder escravizador do pecado e a capacitação do cristão de viver livre, pois, como Paulo diz,
o pecado não terá domínio sobre vós. Mas o cristão precisa assumir a condição de morto para o pecado e não permitir o predomínio da velha natureza com a sua inclinação pecaminosa que tende a convencer o crente de que ele ainda está vivo para o pecado. Por isso, Paulo ordena: considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Renovação do entendimento. Uma das coisas mais danosas que se vê no mundo religioso é a força da tradição, aquela que segue o entendimento e não permite a renovação. Não estamos falando de inovação, mas renovação, pois a inovação tende a mudar valores e princípios, enquanto a renovação preserva os princípios e promove a transformação. Paulo, com muita propriedade, manda os crentes se transformarem pela renovação do vosso entendimento, colocando essa condição como base para o cristão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O cristão é a oferta. A velha aliança, animais eram sacrificados a Deus como forma de culto. Depois do perfeito e eficaz sacrifício de Jesus Cristo, ele assumiu a culpa dos que nele creem na condição de Cordeiro de Deus. Essa radical mudança na relação de Deus com o homem fixou um novo modelo de culto, no qual a oferta do sacrifício é o próprio cristão que pessoalmente se chega a Deus por meio de Jesus Cristo e se oferece como um sacrifício vivo e ao culto racional, a saber, estruturado na palavra de Deus, e não aleatório, irracional, como no culto pagão. Não se agrada a Deus oferecendo-lhe um culto de modo que achar melhor, mas sim o que é conforme a sua palavra. Assim deve ser o louvor, as orações, o jejum e todas as ações do cristão. A santificação como estilo de vida. Não deis lugar ao diabo. Pedro ensina que o diabo anda em derredor do cristão, e isso porque a proteção do nome de Jesus Cristo não lhe permite ter acesso a quem pertence ao Senhor. Jesus disse que Satanás nada tinha nele. Isso significa que mesmo um cristão pode praticar algo que sinaliza para a aproximação do inimigo, como a mentira, a cobiça, a idolatria, amando pessoas ou coisas mais do que a Deus, traição, adultério, maledicências e outros pecados, pois suas práticas comunicam com as obras do diabo e abrem portas para o seu acesso à vida das pessoas. E não entristeçais o Espírito Santo. Sendo o Espírito Santo uma pessoa, ele pode ser entristecido quando a pessoa em que ele habita pratica obras que inibem suas funções de guiá-lo em toda a verdade, glorificar a Cristo por meio de suas ações e palavras, consolar, ensinar, vivificar, trazer a presença do Pai e do Filho para a vida do crente, anunciar o que há de vir e muitas coisas mais. Mas é necessário que a vida do cristão esteja alinhada com a vontade de Deus. Sendo o salvo uma oferta pessoal ao Senhor, ele não tem vida particular para si mesmo. Logo, toda a sua vida pertence a Deus e para a glória dele. Isso inclui lazer, comer, beber, trabalhar, descansar, relacionar-se com os outros. Tudo é para glorificar o Senhor. Faz parte do culto. É o sacrifício contínuo. Paulo entendeu isso quando disse: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Liberar perdão. Quando Jesus ordenou que perdoassem, abençoassem o inimigo e orassem por ele, o Senhor pensava na felicidade dos santos, pois ele sabe que a falta de perdão é uma das principais causas de doença da alma, com efeito no corpo. Até os psicólogos que não conhecem Deus já descobriram que o perdão cura, restaura e faz a vida prosperar. Além disso, perdoar é condição para ser perdoado por Deus. O grande investimento que Deus fez neste mundo, dando o seu melhor,
o Filho, o único Filho, e este, dando a própria vida, é suficiente para reverter a irremediável perdição em que se encontrava a humanidade. Com isso, Deus trouxe luz para dissipar as densas trevas, da ignorância para restaurar a esperança, e a liberdade e a vida, transformando o pecador depravado em um santo adorador do Deus único e verdadeiro. Pois bem, pessoal, quero agradecer por ter assistido até aqui, esse breve comentário da lição de número 9. Também quero deixar o convite para você participar conosco da Escola Bíblica Dominical, das 9 às 11 horas, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pastoreada pelo pastor Joel Moré. Nós estamos localizados na quadra 118, lote A, ao lado do quartel do Corpo de Bombeiro de Santa Maria, Distrito Federal. Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.